Pessoal, não tem jeito. Infelizmente, vocês vão ter que se acostumar com o estridente canto das cigarras enquanto a gente faz o nosso editorial. Afinal, até tentei dialogar com elas, mas a natureza venceu e ela vai sempre estar produzindo esse som que, na minha opinião, é muito bonito. E não vai atrapalhar o nosso editorial, não. Vou tentar falar mais alto para que você possa me entender bem, tá? Eles não querem se calar para que eu possa gravar para vocês. Então, vamos fazer o editorial mesmo assim. Mas você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque a notícia que eu trago agora, para você que é de direita, é excelente. Mas é preocupante ao mesmo tempo. E você vai entender o porquê. O porquê uma notícia pode ser boa e preocupante. Um jornal de esquerda, extrema esquerda, que é a Carta Capital, tá? Então, estou só para citar a fonte aqui. Ela diz o seguinte: fracasso da esquerda nas eleições. Sim, fracasso da esquerda nas eleições. O fracasso das esquerdas nas eleições dos conselhos tutelares reflete a frágil organização dos grupos progressistas. Ou seja, teve a eleição do Conselho Tutelar. E nessa eleição do Conselho Tutelar, a esquerda tomou uma lavada. A direita, nas redes sociais, a direita no diálogo com o povo, com o público, ela é muito, mas muito mais efetiva. E ainda tem um detalhe que é péssimo para a esquerda. A galera da direita já é acostumada com o trabalho, a galera da esquerda não. Tanto é que se você fizer uma manifestação de esquerda e não der o pão com mortadela e o ônibus para essa galera aí, eles não vão. Agora, se você chamar a direita, as motociatas do Bolsonaro é que o digam, né? Sem dinheiro público, sem dinheiro para bancar isso através dos sindicatos, a galera vai em peso tirando do seu próprio bolso. Eles acreditam numa nação, eles acreditam numa pauta verdadeira. Essa é a grande diferença. E aí, os influenciadores das redes sociais de direita começaram a fazer manifestação para que votassem. Era em prol das nossas crianças e teve votação recorde. Votação recorde porque a direita foi, porque os influenciadores de direita convocaram. E isso faz toda a diferença. Então, eles tomaram uma surra gigantesca na primeira eleição, que foi um reflexo da próxima, que vai ser as eleições municipais, que vai ser o reflexo da próxima, que vai ser a eleição para presidente, deputado e senador. E governador. Então, a notícia excelente é que a direita está mais forte do que nunca. Repita comigo aquilo que eu já venho falando há alguns vídeos. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder, porque eles fazem muita merda. Eles defendem terroristas, como é o caso do Hamas. Eles defendem pornografia em evento de abertura da saúde. E isso aí não cai bem, de forma alguma, para uma sociedade que, na sua maioria, é conservadora. Ontem, eu vi um trecho de um podcast que eu achei sensacional, um policial militar falando. Ele falou, olha só, tem muita gente que defende a educação. A educação é o resultado para tudo. Por quê? Porque eles dominaram a educação. A esquerda dominou os centros acadêmicos, a esquerda dominou as escolas públicas. Então eles dizem que a solução do problema da violência no Brasil é a educação. E aí esse militar ele faz a seguinte pergunta, que foi até filosófica. Em 1990 tinha mais educação, ou seja, as pessoas eram mais alfabetizadas ou menos alfabetizadas? A resposta óbvia é que em 1990 as pessoas tinham muito menos acesso à educação. Em 1990, as pessoas tinham mais violência ou menos violência? E a resposta é óbvia. A violência era muito menor. Então, há aqui um paradoxo. Menos educação, menos educação e menos violência. E agora, nesse momento atual, temos mais acesso à educação ou menos? Bem mais acesso à educação. E a violência? 1000 vezes maior. Quer dizer que a educação gera violência? É óbvio que não. Mas quer dizer o seguinte,
esse discurso de que a educação acaba com a violência, ele não se sustenta. O que acaba com a violência é a educação familiar, é a educação que o pai e a mãe, é a educação que o pai e a mãe dá para os seus filhos, e não a educação que a escola dá para os seus filhos. Isso não acaba com a violência. E aí, esse é o motivo dos ataques à família. O porquê você acha que o sistema todo quer que as famílias enfraqueçam o seu poder? As próprias facções criminosas querem que esse seja o sistema. E aí, quando a gente fala em facções criminosas, a gente precisa levantar um argumento aqui de um influenciador de direita chamado Dárcio, tá? Ele fala o seguinte: olha, nós não podemos nos enganar, nós não podemos ser inocentes. Lá na Venezuela, lá na região da Colômbia, na região onde as Farc são fortes, né? Lula fez uma sugestão. Isso aconteceu em 2009. Lula sugeriu que as Farc se organizassem em partido político. Assim, as Farc poderiam tomar o poder sem a necessidade de guerrilha, mas utilizando o sistema. Pois é, aqui nós temos PCC e Comando Vermelho, que é um estado paralelo. Não se engane, é questão de tempo até o PCC e o Comando Vermelho terem um partido, se é que já não tem e nós não sabemos. E quando eles têm essa atuação política tão forte, eles conseguem mexer no sistema educacional. E aí é esse o diagnóstico. Tem mais educação, mas tem mais violência. A conta não bate, tá? A conta não bate. Mas devaguei aqui um pouco, saí do assunto. Vamos lá. No último editorial eu falei com vocês sobre uma informação que eu não consegui confirmar, mas agora eu consigo. Poder 360. Eu quero dar parabéns. O ex-secretário de Saúde de São Paulo, que é o Jean Gorinchen, saiu da coordenação da área de saúde do programa do governo de Guilherme Boulos, PSOL, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A decisão dele foi motivada pela posição pró-palestina de Boulos depois dos ataques do Hamas a Israel. Eu quero dar parabéns ao Jean Gorinchen, acho que é assim que se fala mesmo, porque assim como eu dei parabéns ao Pavinato, eu acho que uma das principais virtudes de um homem é a sua moral. Ele assumir a responsabilidade e o risco, mesmo sabendo que ele vai ser criticado por uma parte da bolha, mas ele faz o que é certo. O Pavinato, ele criticou o desembargador porque ele soltou um pedófilo. O Goretti, mesmo sendo de Gorinchen, mesmo sendo de esquerda, coordenava a campanha do Boulos, mas falou: eu sou de esquerda, mas eu não compactuo com terroristas, eu não compactuo com assassinos. E saiu da campanha do Guilherme Boulos, porque o Boulos defendeu o Hamas, que é o responsável pelos ataques que aconteceram em Israel. Então, eu acredito que é óbvio que moral não se discute. Uma matéria da Hora Brasília. E esse assunto vai circular muito aqui. Lula enfrenta críticas por omissão ao Hamas em publicação sobre ataques a Israel. E as críticas agora já vêm do plano internacional. Os jornais internacionais estão criticando a pouca atuação do Lula. E diga-se que o Lula está atrás do Prêmio Nobel, mas não se engane, o Prêmio Nobel, até Hitler já concorreu a Prêmio Nobel, então não se enganem. O Obama mesmo foi um dos vencedores do Prêmio Nobel quando estava promovendo mais ataques que o próprio Bush, tá? Então isso é um clube, tá? E não confie que é lá essa coisa toda que remete a alguém que prega a paz. É só um nome, Prêmio Nobel da Paz. E Lula fica viajando, fazendo, firulas aí, abandonando o nosso país, mesmo depois de ter sido eleito, abandonando nosso país em busca de um prêmio Nobel para poder morrer e deixar o seu nome na história, tá? E enquanto isso, o Brasil fica passando por momentos, absurdos. Tanto é que o Lula sumiu, fez uma notinha, desapareceu, fez uma postagenzinha de emas, mas enquanto
a guerra estoura lá fora. Enquanto isso, bate na porta do Brasil. Enquanto vai ter efeito na economia do mundo todo. Enquanto o dólar já bateu 5,20. Lula some, calado. E agora uma tragédia aqui dentro do Brasil. E acontece na terra que o Lula tanto odeia. A terra mais bolsonarista do Brasil. Santa Catarina. E aí, matéria da Jovem Pan para vocês, tá? Jovem Pan. Governo de Santa Catarina coloca 82 cidades em estado de emergência por causa das chuvas. O governo de Santa Catarina colocou 82 cidades em estado de emergência por causa das fortes chuvas que atingem a região desde a última quarta-feira, dia 4 de outubro. Em nota, a Secretaria de Estado e Proteção Civil mandou informar que deixará essas cidades em estado de emergência. Então, assim, são tantas coisas, tá? Tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, seja no mundo, seja no Brasil, e a gente tem um presidente que fica vivendo só de narrativa, fica vivendo só de, de situações esdrúxulas. E aí, o retrato da esquerda brasileira foi demonstrado, tá? Essa guerra vai demonstrar muito para muitas pessoas que defendem essa esquerda podre que está aí, tá? A Renata Barreto colocou uma observação, bem clara aqui que a gente precisa ler aqui. Entendam, o mesmo cara que te chama de nazista apenas por você não ser de esquerda e banalizando algo tão grave, é o mesmo que agora está defendendo um grupo terrorista que tem como refém o próprio povo palestino e que prega a destruição de Israel e dos judeus. Não esperem coerência dessa gente. Nunca. Afastem-se. Tratam-se de psicopatas. E é por essas e outras que a gente precisa debater política. É por essas e outras que a gente precisa debater o que está acontecendo. Você tem noção que tem muita gente aí que está idiotizado por apenas consumir informações daqueles sistemas tradicionais de informação que só idiotizam as pessoas cada vez mais. Tipo, os grandes meios de comunicação, que estão passando pano, chamando uma velhinha que entra num prédio vazio de terrorista e chamando um monstro que sequestra crianças e mulheres e idosos, que é um terrorista de resistência. Não dá para acreditar. É muita hipocrisia, é muita falta de moral, tá? Mas pelo menos um lado positivo, o governo brasileiro, e aqui foi o mínimo que se esperava, fez um trabalho de repatriação dos brasileiros que se encontram em Israel, tá? Então isso é interessante, é importante, tá? As críticas estão crescendo cada vez mais. O Bruno Zambelli, deputado, fez uma publicação, né, colocando aqui Bolsonaro do lado do Benjamin Netanyahu de Israel e o Lula do lado de Evo Morales defendendo o Hamas. Então, é isso. Então, dizem que, e tem até um projeto de lei que tem um cidadão aí, tá, que está colhendo assinaturas que é para criminalizar o bolsonarismo, tá? Criminalizar o bolsonarismo, tornar crime. Simples fato de você se declarar bolsonarista, e eu acho um absurdo, embora eu já falei milhares de vezes para vocês que eu não posso ser considerado um bolsonarista, porque eu critiquei muito o presidente Bolsonaro durante a sua gestão. Não se compara com as críticas que eu faço ao Lula, tá? Apesar de eu ter pontos de divergência com o Bolsonaro, são mundos totalmente distintos. Comparar Lula e Bolsonaro é até mau caratismo, tá? As atuações, como estão, essa mesmo do Hamas mostra a diferença moral que existe, tá? Mas enfim, é o Brasil que nós precisamos discutir, é o Brasil que, é complicado. Eu vou até trazer uma última matéria para vocês agora, tá? Tem um vídeo que está circulando aqui nas redes sociais e esse aqui me doeu o coração, tá? Um vídeo complicado. Essa cena que vocês estão vendo são os reféns do Hamas, que estão sendo vendidos na internet, tá? E tem gente que está dizendo até para venda de órgãos, entre outras coisas. Estão sendo abusados. É isso aqui, é esse tipo de cena, tá? Você está vendo aqui passar na minha mão. E aí,
Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem fez essa publicação aqui foi o deputado federal Carlos Jordi, que escreveu: Maldito Hamas, que não falte pólvora em Israel. É o que escreveu o Carlos Jordi. E aí eu digo para vocês, que não falte paz no mundo. Isso é o que precisava. Então, enquanto estamos aqui, que dobrem os joelhos e peçam que esse conflito tão grave se acabe. E não ficar dizendo que esses monstros, que esses animais são resistência. Isso não é resistência. Isso é carnificina. Isso são monstros, tá? É isso, pessoal. Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial.